encerrava-se às 18h30, baixava às 18h30, mas a temperatura permanecia alta. Até meia-noite ela permanecia alta. Depois de meia-noite ela começava a baixar um pouco, aliviava um pouquinho. Mas nós estávamos sofrendo. O sertanejo, o velho nordestino, vinha sofrendo muito, não é pouco não, era muito. Graças a Deus, o Chicão pouco valorizado, né, pouco preservado, aquele que dá a vida a todos nós aqui, aquele que dá a vida a todos nós. Se existe desenvolvimento à margem do São Francisco, e por que não dizer, hoje, há mais de 50 quilômetros, como alguns projetos aí, condutores de água, que hoje, graças a Deus, dá condições da gente poder plantar diante de que possa levar água lá. E aí, mais uma vez, enganaram o sertanejo. Enganaram o sertanejo. O sertanejo, ao comunicar que, na verdade, haveria uma transposição que cortaria 5 estados. Pernambuco, Pernambuco, Paraíba, o Rio Grande do Norte e Ceará, 4 estados, e o Piauí, que alcançaria aí 5 estados. E ludibriou, criou-se expectativas monstruosas, porque você imagine você estar no local sem água. Todos vocês que estão me ouvindo aí, imagine vocês no lugar sem água. E de repente eu chego lá e trago a luz. A luz porque, de qualquer maneira, são 2 responsáveis pela vida. A intensidade solar, pelo menos para nós aqui, e a água. Lógico, um solo. Mas aqueles mais fortes, mais visíveis. E aí, de repente, começa-se uma grande obra. Obra esta que custou dos cofres públicos, que na verdade não são públicos, são de nós, pagadores de impostos. Pagadores de impostos. E de repente se abre o cofre este que nós colocamos valores que poderia servir tanto para realmente levar água, como também para levar saúde, para levar educação, um pouco de infraestrutura, e de repente se joga 16 bilhões no chão, diante de uma organização estrutural, de uma grande obra. E aí o que acontece? A água vem, e inclusive a gente lendo algumas manchetes, que hoje, em pronunciamento dos próprios nordestinos, sertanejos, aqueles que realmente estavam ribeirinhos aos canais, um apostava com o outro. Quantos apostaram? Eu aposto que a água vem. Outros, vem nada, a água não vem. E que se houveram muitas apostas, muitas, dezenas de apostas. E a água foi lentamente, com muitos gastos, com muitas supervalorizações, para não dizer superfaturamentos, altos custos em obras, e foram se instalando muitas eletrobombas com alto custo de operação. E andando naturalmente, porque todos só pensavam na obra. Só pensavam na obra, que a água vai chegar. E logicamente muitos perderam a aposta, né? Muitos perderam a aposta, porque a água chegou. A água chegou, tomaram banho, interessante, banhos para dizer, consegui colocar água em um dos lugares mais seco e mais distante desde quando a água saiu do Rio São Francisco. 320 quilômetros. Essa água chegou.
Chegou. Mas ela permaneceu? Aí é que é a questão. Essa água permitiu que a conta chegasse. E a conta chegou. Mas não era a conta dos 16 bilhões diante de muito superfaturamento, diante de uma situação não planejada, não ordenada e não debatida. E aí, aqueles que apostaram que a água ia chegar, ganharam a aposta. Aqueles que apostaram que a água não chegaria, perderam. E quem na verdade perdeu com tudo isso? Além de nós sertanejos, nós nordestinos. Perdemos a credibilidade, perdemos a confiança, perdemos a esperança. E entendemos que o processo hoje da administração pública não é atender ao pobre, porque a água para chegar lá, ela realmente se gasta um alto custo. E não se debateu nada, não foi, ninguém debateu como seria pago essa energia, se é que precisava de um bombeamento. O custo operacional foi debatido? Não. A princípio só queriam investir para que a água chegasse. E não houve um planejamento sobre os custos operacionais. Aí eu pergunto a vocês que aí estão me ouvindo, diante de que as chuvas estão chegando, segundo promessa de chuva, que nós teremos aí 9 dias prováveis de chuva. Diante de um canal do sertão da Bahia que se diz gastar 6 bilhões e 900 milhões. A obra vai acontecer. Nós vamos permitir que essa obra aconteça? Por que, Valdemar, permitir? Quem é você para impedir? Você acha que eu teria força de impedir a transposição? Você acha que naquela época que algumas entrevistas eu coloquei, eu tenho uma grande preocupação com a transposição? Algumas pessoas chegaram a dizer, você é contra que a água chegue até o Ceará? Não sou contra de forma alguma. Eu prefiro água para onde não tem água do que se jogar água potável no rio, no oceano. De forma inteligente, uma resposta correta. Mas aí vamos voltar para o canal do sertão da Bahia. Canal do sertão da Bahia. 6 bilhões e 900 milhões. Vamos jogar água aonde? No Riachão do Jacuípe. Vamos abastecer o rio Jacuípe. Vamos perenizar o rio Jacuípe. Vamos cortar vários municípios, 45 municípios, segundo eles, mas são 46, porque eu não admito você perenizar o açude de Camandaroba, que divide 2 municípios, Itiúba e Cansanção. Se ele divide 2 municípios, como Petrolina e Juazeiro, como é que eu posso dizer que a água chega em Itiúba e não chega em Cansanção? Esse foi o projeto de viabilidade técnica, feito por uma empresa contratada que custou 12 milhões e 600 milhões, contratada pela Codevas, e que aí até o momento não disse para que veio e coloca aonde um açude hoje divide 2 municípios e lógico, na contagem dessa empresa que elaborou esse projeto, eu atendo a Itiúba, mas não atendo a Cansanção. Senhores, é uma preocupação. É uma preocupação diante do histórico. Aí por que você está falando agora de seca se nós tivemos chuva? Porque o Plangis, Plano de Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio Salite, depende de chuva. Mas como se você está colocando com tanta facilidade? Porque é essa chuva que diante de 7 a 8 barragens, nós vamos poder armazenar da mesma forma que é Sobradinho, Três Marias, Xingó, Itaparica, abaixo de Paulo Afonso. Não só produzir energia elétrica, como também armazenar água diante de grande escassez.
e manter aí uma segurança hídrica. Mas Valdemar, o Rio Salitre, o rio que eu vi há pouco tempo aqui nas redes sociais, alguém me mandou, um filete de água chegando em Campo Formoso, aonde se apresentava uma largura de 40, 50 metros. Mas vai deixar de ser rio? Não, porque é uma bacia do Rio Salitre, é bacia. No momento dessas chuvas, a tendência é armazenar água, é que a água desça para o leito do Rio Salitre. Da mesma forma que existe a bacia do Rio São Francisco, onde todos os rios e riachos se deslocam para o Rio São Francisco. E diante disso, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se nós trabalharmos essa segurança hídrica, acompanhado de uma boa educação ambiental, colocando inclusive ao que eu disse a um amigo agora que me perguntou, o que eu achava do problema da Compesa. No momento crítico é difícil você expressar qualquer opinião. Por quê? Porque realmente existem problemas, e o maior problema é que a Compesa é política de um lado há muito tempo e a prefeitura é com uma política de outro. E Petrolina está realmente em um plano de expansão muito grande. O crescimento de Petrolina é invejável. Esse crescimento é acompanhado de um projeto hidráulico? Não. É acompanhado de investimento, até porque alega-se que Petrolina arrecada para investir em outros municípios. E a prefeitura de Petrolina quer municipalizar, porque quer municipalizar, sem ter competência nem para administrar a própria prefeitura. É complexo, é complicado. Mas aonde você coloca a chuva? Eu coloco a chuva porque ela, no momento de dificuldade, principalmente que vamos enfrentar o verão com alta temperatura, seria mais fácil trabalhar como? Pensar de forma planejada, diante de organizar hoje o manejo de águas pluviais. O manejo de águas pluviais. O manejo de águas pluviais, diante de uma educação ambiental, onde você vai entender o que é água potável em quantidade e qualidade. O rapaz acabou de colocar uma coisa interessante do programa do nosso amigo Walter Mário, que a responsabilidade também é nossa sobre o manejo de resíduo sólido, onde jogamos resíduo nos canais. Jogamos resíduo nos canais. E aí, vamos aos comerciais que depois eu lhe conto o resto. Você está antenado com a sua cidade? Então ligue e participe. 7436115533 ou 36117481. E agora vamos ouvir mais um depoimento de quem toma e aprova o samba Caetá da Carmel da Caixinha Verde. Dona Umbilina do sítio Bonzão, Dormentes, Pernambuco. Olha, minha perna feriu em 2000. Eu andei tanto me tratando e essa perna voltava. E com o samba Caetá da Carmel, graças a Deus ela sarou, graças a meu Pai do céu. Quem tiver ferida, pode tomar, porque eu fui curada e quando Deus me permitir, ela não vai mais ter força de ferir, não, de jeito nenhum. Eu tomo o samba Caetá direto. E é ele mesmo, graças a Deus, que curou e saí de todo sofrimento. Eu andava me batendo no meio do mundo, não sarava, era sofrendo e hoje, graças a Deus, estou tranquila. Quem tiver ferida, tome ele, confiado em Deus, vai ficar bom. Faça você também como ela. Tome samba Caetá da Carmel da Caixinha Verde, há mais de 60 anos, cuidando da nossa saúde. À venda nas melhores farmácias e casas de produtos naturais de toda a região. Cidade, você em primeiro lugar.
Dr. Pedro Francisco dos Santos, médico com graduação em Clínica Médica e Ultrassonografia. São 30 anos de conhecimento e experiência para tratar de sua saúde e da sua família. Dr. Pedro Francisco dos Santos, na Indogastro, Praça da Bandeira Juazeiro, 3614-7850. Ou IPAB, Rua Tobias Barreto, Petrolina, 3866-4050. Ou pelo WhatsApp 87988530318. Sem amor, sem solidariedade, a vida não tem sentido. Amor e solidariedade, palavras que devem traçar os rumos do futuro. Foi pensando nisto que a Rádio Cidade estabeleceu parceria com a Fundação Lar Feliz, na condição de mantenedora, para buscar, junto com a sociedade, soluções para o grave problema do menor carente. Seja você também um parceiro da Fundação Lar Feliz. Anuncie na Rádio Cidade. Rádio Cidade, sempre voltada para o futuro. Rádio Cidade. Dr. Pedro Francisco dos Santos, médico com graduação em Clínica Médica e Ultrassonografia. São 30 anos de conhecimento e experiência para tratar de sua saúde e da sua família. Dr. Pedro Francisco dos Santos, na Indogastro, Praça da Bandeira Juazeiro, 3614-7850. Ou IPAB, Rua Tobias Barreto, Petrolina, 3866-4050. Ou pelo WhatsApp 87988530318. Jornalismo sério e abrangente. Você ouve aqui, de segunda a sexta, das 12 às 13 horas. Jornal da Cidade. Produção e apresentação, José Geraldo. Estamos apresentando Antenados com Valdemar Borges. Quatro horas e 49 minutos. Mas, dando continuidade ao que eu estava falando, a importância do sol, da terra e da água, e diante de que nós estamos nos deixando ser enganados sempre, diante de proposta no momento que nós estamos carentes, e essa carência, no normal, vem acompanhado por desconhecimento. Quando eu coloquei aqui educação ambiental, aonde, se você tiver numas escolas rurais, à margem principalmente de rios, a nível do que é o Rio Salitre, você imagine se o Rio Salitre, diante dessas escolas, pelo menos que eu conheço, que é a escola ali de Campos Cavalo, né, de Alfavaca, do Junco, a Goiabeira, se esses alunos estivessem aprendendo saneamento básico. Ah, mas saneamento básico, Valdemar, não precisa nem de saneamento, não tem nem água. Quase que nós não conseguimos ter esgoto, escoamento, porque não tem água. A água é utilizada, pouco cai no solo. Não, o saneamento básico, você tem 4 condicionantes. Água potável em quantidade e qualidade, você tem? Não. Você tem um manejo de resíduo sólido, você maneja o resíduo, o lixo que você coleta, o lixo produzido por vocês. Você pode reaproveitá-lo, você pode também manejá-lo de forma que você evite que esse lixo ocasione, principalmente o que o amigo colocou aí, que é ocupar os espaços de escoamento, não permitir que caia no leito do rio, não ficar à margem do rio, porque nesse momento de chuva esse resíduo vai para o leito do rio. Sim, mas o que mais? Manejo de águas pluviais. Nós manejamos a água de forma correta, aproveitamos o mínimo possível dessa água que Deus nos permite, que a água vem mais limpa do que essa água que nós aqui tratamos. Nós manejamos ela para reaproveitá-la o máximo e conduzi-la de uma forma que possa ser utilizada sempre. Se não for utilizada para mim aqui, pode ser utilizada para alguém que está abaixo. Sabemos daí criar forma de armazená-la para utilizá-la quando necessário? Não.
As escolas ensinam isso, Valdemar? De forma alguma. Alguém? Posso chamar? Uhum. Imagine aí, se nós fazemos isso, nós esgotamos a água de forma correta quando nós temos realmente água depois do uso, de uma forma que a gente possa conduzi-la para o lugar ser reaproveitado. Mas nós temos alguém na linha. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Aqui é Ediline, Salvador, Bahia. Tudo bem? Opa, seu nome é? Ediline. Pronto. Pois não, fique à vontade. Pronto. É assim, eu estou à procura de familiares da minha mãe, que é daí, né, de Juazeiro, Bahia. Certo. O nome dela é Maria Madalena Pereira. Hoje ela está com 76 anos de idade. Sim. Ela saiu daí já há cerca de 54 anos, mais ou menos. E assim, daí para cá não tem mais notícia de ninguém. A mãe dela é falecida. Ela conta que faleceu, ela tinha 7 anos de idade. É Silvina Lopes Pereira. Sim. E o pai dela chama José Dias Pereira, o pai dela. José Dias Pereira. Tem um irmão Pereira. por nome Eduardo. E tem uma irmã por nome Maria. Pronto. Pereira. E também tem um irmão chamado, já falei, Eduardo, né? E José também. Tem né? João, José e Eduardo. E assim, eu estou à procura dos familiares dela. E estou querendo ir aí, né, dar uma pesquisada. Queria ver se vocês podem me ajudar com essa informação que eu passei. Olha, o que fazemos é o seguinte: a senhora está no ar e tem muita gente lhe ouvindo no momento. Espero que a senhora, ao repetir, que eu vou pedir para a senhora repetir, alguém possa ouvir, entrar em contato com a rádio, que a senhora vai deixar o telefone com o Igor aqui. E no momento que eles entrarem em contato com a rádio, a gente passa o telefone da senhora e a senhora pode passar o telefone agora, por favor, que ele já está lhe ouvindo, está aqui. Ok, meu telefone, o DDD é 71 Sim. 982 01 8289. Pronto, repete, o nome por dela favor. É Maria. Repete o telefone, por favor. Repete o telefone, pronto. É o 71 Sim. 982 01 8201 8289. Certo. Pronto, já está escrito agora. Repete agora o nome das pessoas que têm vínculo familiar. Pronto, o nome dela, da minha mãe, no caso, é Maria Madalena Pereira. Sim. O nome da mãe dela, Silvina Lopes Pereira. Pai, José Dias Pereira. Irmão, Eduardo. Sim. Outro irmão, José. Certo. E o outro irmão, ela fala que é João. João. E tem uma irmã também por nome Maria. Certo. Pronto, olha, Né? A senhora acabou de informar na audiência aqui, muito boa da Rádio Cidade, a senhora tem ideia, não só Juazeiro, como cidades circunvizinhas. Caso essas pessoas tenham deslocado aqui, muitas pessoas também vão saber e entrarão em contato com a senhora por esse telefone, tá ok? E quando realmente quiser retornar, inclusive é bom retornar para dizer se já houve algum contato ou se não houve ainda, para a gente repetir o anúncio, ok? Pronto, meu amigo, muito obrigado. Pois muito não. obrigada a todos. Eu espero que vocês me ajudem, porque assim, hoje ela se encontra com 76 anos, né? E é o sonho dela rever a os família. familiares, né? Pronto. Viu? Fique à vontade. Eu agradeço a vocês de coração. Eu lhe agradeço também, até porque hoje, se por acaso nós realmente conseguirmos esse reencontro, a gente também vai ficar muito feliz. Ok? Pronto, muito obrigada. Nada, tenha uma boa tarde, tudo de bom e boa sorte aí. Jesus abençoe vocês. Tá ok. Olha, voltando aqui ao que nós estávamos colocando, então, diante de que você entenda que o processo, falamos sobre o processo de manejo de águas pluviais, e agora esgotamento sanitário, aonde deve se tratar a água para que a gente possa reaproveitá-la ao máximo. Mas o importante de tudo isso é que essa margem do rio tenhamos escolas trabalhando a educação ambiental. Aí eu pergunto a vocês, diante de uma educação ambiental legítima, correta e compreensiva, fazemos com que essas crianças entendam a conscientização ambiental.
Aí eu pergunto, e todos os salitreiros devem estar me ouvindo, será se nessa escola foi dada alguma orientação ambiental através da educação ambiental? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Aí eu digo a você, lógico, você vendo que seu pai não preserva o meio ambiente, seu pai não trata devidamente o meio ambiente, o que vai ocorrer? Vai ocorrer aqui o que está sendo dito aqui numa matéria do GN, do nosso amigo Geraldo José. Aquecimento global e ação do homem ampliam processo de desertificação em municípios do semiárido. Processo de desertificação. Aí eu pergunto, diante do que essa manchete diz, se nós viermos trabalhando o manejo dessa água pouca que caiu, que em outros países do mundo, a exemplo de Israel, da Arábia Saudita, países esses que realmente têm índice de precipitações menores, um deserto intenso, o que podemos hoje fazer no nosso para que a desertificação não ocorra? Aí eu digo a você, será se seria transpor o Rio São Francisco de uma parte mais baixa, abaixo da barragem de Sobradinho, e inventar um canal do sertão da Bahia, esse canal triste de 6 bilhões e 900 milhões, e levar água para lugares mais pobres, com PIB lá embaixo, IDH baixíssimo, pessoas carentes em todos os sentidos. Aí eu digo a você, e você sabe o que vai acontecer, Valdemar? Sei o que é. O que ocorreu na transposição, porque o custo operacional será altíssimo. Aonde você vai levar água para o pobre, segundo informações de IBGE, dessas 46 cidades, uma carência muito grande, lugares do semiárido mais pobres da Bahia. Se são mais pobres, como é que eu vou levar água para lá? É para beneficiar eles ou meu bolso? É para beneficiar os pobres ou beneficiar os ricos? Aqueles que nós legitimamos politicamente, os cidadãos. Legitimamos ele, porque o elegemos. E aí ele programa e se organiza contra nós, pela carência de conhecimento. Diante dessa verdade, aí eu pergunto a vocês, como nós, pobres mortais e pobres financeiramente, podemos pagar esses custos? Aí, de forma aleatória, levaremos e jogaremos 6 bilhões e 900 milhões fora. Dinheiro também do pobre, porque faz parte de pagar, ele também paga tributos. Porque às vezes a pessoa diz, eu não pago imposto de renda, não. Você compra feijão, meu amigo? Compro. Você compra farinha, meu amigo? Compro. Você tem o quê? Eu tenho uma bicicleta, tenho uma moto. Você bota gasolina na moto? Bota. Você acha que não tem imposto na gasolina? Então essa é a realidade nossa. Aí diz, sim, mas você falou sobre a chuva. O que é que tem a chuva com isso? A chuva seria a nossa solução. Simples assim. A nossa solução, porque essa água caindo no leito do rio, e se nós soubermos organizá-la e tratarmos diante de uma segurança hídrica, acompanhado de uma educação ambiental, que essas pessoas que imaginam esse rio possam entender a importância da água e como conduzi-la e como tratá-la e como manuseá-la, porque ela não é infinita e nós já vimos isso, estamos vendo que o baixo salitre já carece hoje de água oriunda do próprio Rio São Francisco, que era esse que recebia água quando se dizia que esse rio era o rio perene do Médio São Francisco.
era aquele que ajudava a abastecer o leito do Rio São Francisco, no Médio São Francisco. Diante disso, senhoras e senhores, o que podemos dizer dessa chuva, que a importância agora é os 57 milímetros de chuva? É isso, nós sabemos que ela não é só bonita, não é só deliciosa em se ouvir, principalmente no horário noturno. É importante que nós tenhamos conhecimento para sabê-la manusear, porque Deus mandou, não é só para apreciarmos a chuva, mandou para entendermos que nós podemos utilizá-la, essa água, que no momento moramos à margem do São Francisco, e tentamos destruí-lo a cada dia, a cada hora, a cada minuto. E no momento que Petrolina carece, que Juazeiro, alguns bairros, houveram também aqui essa semana, a falta de água por falta de conhecimento. Petrolina, você disse que faltou água por falta de conhecimento? É claro que sim. Mas nós não estamos à margem do São Francisco? Claro que sim. E o que é feito para isso? Me perguntaram, o que você acha do que está acontecendo com a Compesa? É simples. Primeiro, você nomeia alguém que tem pouco conhecimento local. Muito pouco. Essa falta de conhecimento já é um problema sério. Segundo, temos um outro problema. A política ruim, esse é o lado político, é o lado ruim da política. A prefeitura faz parte de um grupo político, a Compesa faz parte de outro grupo político. E no meio ficamos nós, consumidores. Ficamos nós, consumidores, simples assim. Pessoas que legitimamos para dentro de um conflito, impedir que nós tenhamos uma vida digna, qualificada, diante de que nós pagamos pela água. Tenho certeza que vocês que estão me ouvindo estão com o recibo de água na mão. Em dia, porque se passar 40 dias, ele corta. Mesmo em dia, Valdemar, o que podemos fazer? Temos direito, sim, mas se imagine hoje, se uma grande parte da população de Petrolina, hoje sendo prejudicada, busque a justiça para condenar a Compesa. Fechamos a Compesa. E quem vai nos fornecer água? Aí, me explica então, quem vai nos fornecer água, se nós temos o direito nosso usurpado, diante de um contrato que eu assinei, que eu tinha direito e tenho o direito, a 24 horas de água. A 24 horas. Você tem direito, na lei, a 24 horas de água. Mas eu tenho que acordar 2 horas da manhã para recolher quando começa a pingar. E no final do mês vem a água. Mas a água vem no mesmo valor, me dê uma explicação sobre isso. Quando a água começa a faltar, e ela volta, ela não só volta a água, ela volta ar. E água. E aí? Mas o hidrômetro diz que o hidrômetro não passa ar. Acorda e vai olhar o hidrômetro. Você vai ver ele passar numa velocidade maior e depois você vai ver que a água chega depois, lentamente. Você quer fazer um teste? O maior teste que existe é você, não só a torneira, mas também a descarga. Você vai ouvir aquela zoada bonita. Mas como é que vem aquela zoada? Vem da onde? Vem do ar. Então, imagine aí, diante disso, hoje, Petrolina, e depois do comercial, nós vamos dar uma ideia, viu, Nildo, de como pode hoje melhorar a situação da Compesa.
ultrassonografia com médico com título de especialista em Petrolina é no IPADO, Instituto de Patologia do Aparelho Digestivo e Obesidade, na Avenida Tobias Barreto, número 164, Centro. Telefone 8738664050. Ou pelo WhatsApp 87988530318. 95.7 Cidade FM. Cidade FM. A notícia se movimenta, a vida se movimenta, o mundo se movimenta, você se movimenta. Cidade em Movimento. Cidade em Movimento. Por Lidiane Souza, de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. 95.7 Programa Antenados com as Cidades. É isso. Nós vamos falar agora aqui da autoescola, rapidinho, antes de dar continuidade aí, que está todo mundo da Compesa na expectativa, querendo entender o que está acontecendo em Petrolina. Autoescola Harmonia, mais de 15 anos, dando show de aprovação. Nosso amigo Valdir Cruz, tá viajando, tá curtindo o feriado aí. Hein, Valdir? Se você estiver me ouvindo aí, um grande abraço, aproveite. Espero que aonde você esteja chovendo, porque esse calor estava geral. Mas eu queria colocar a promoção da Autoescola Harmonia, que além de dar um show de aprovação, quer dizer, 100% de aprovação, você imagina aí 15 anos, 100% de aprovação. E aí você vai tirar sua habilitação lá com o Valdir. E ele tem uma grande promoção. A grande promoção como? Olha, carteira de carro e moto, você pode pagar em pagar R$250 em 12 vezes. Né? Paga R$250 em 12 vezes. Se você quer só, descarregou. E aí eu não sei como eu vou dizer, porque eu não sei e nem lembro. Aqui faltou a informação, mas você já sabe que a carteira lá é R$250 em 12 vezes. E na próxima nós colocamos, porque quem estava me dando a informação aqui, além do Celso, vamos colocar aqui o Celso, que é o treinamento e capacitação para montagem de placa eólica e torre, placa eólica, ó, placa solar e torre eólica. E aí, imagine aí, eu colocando aqui placa solar e torre eólica. Esse treinamento, o Grupo Aprendiz, em parceria com a Colônia de Pescadores, traz dos treinamentos procurados, o maior treinamento procurado do país. O curso de montagem, instalações e manutenção de placa solar e torre eólica, tá vendo? Tá melhorando, é porque eu tô lendo aqui, viu? Com aulas teóricas e práticas 100% presenciais para homens e mulheres. Olha, antigamente eu fazia um anúncio desse aqui, eu colocava um anúncio desse e só era para homens. As mulheres nem não intervia, não perguntava. Mas eu soube que a adesão das mulheres está sendo maior que a dos homens. Mas atenção, são vagas limitadas. Inscrições são na Colônia de Pescadores, antigo prédio do Tiro de Guerra, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Você procura o meu amigo Celso Diniz. O telefone de contato é 87992064392. Olha, a Colônia de Pescadores fica em frente à quadra do Franvale. Já joguei bola lá, joguei muita bola lá, viu? Apoio da Colônia de Pescadores. Mas eu quero colocar outra promoção interessantíssima. Da mesma forma que o nosso amigo Valdir Cruz está colocando aí uma carteira de motorista de carro e moto, nós também estamos tendo aí o curso a R$250. R$250, uma grande promoção. Lógico, a parceria ajudou. A parceria da Colônia de Pescadores ajudou bastante para reduzir esse custo, que é um custo alto, é um custo operacional. Imagine, é um dos cursos mais procurados do Brasil atualmente. Você consegue aí hoje, após o curso, estando devidamente preparado, um salário de 3 a 6 mil reais. Salário de 3 a 6, aonde hoje que estão gerando emprego, salário de 3 a 6 mil reais? Muito difícil. Mas procure meu amigo Celso.
Celso lá no curso Aprendiz, fica lá na colônia de pescadores. Ok? Mas, dando continuidade à questão da Compesa, da chuva do Rio Salitre, o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero te dizer que a crise não é só no Rio Salitre. A crise é geral. Mas não se compara o Rio São Francisco? Compara porque nós temos que, no cálculo de um projeto hidráulico, você tem que calcular a partir da água tratada. Você tem que calcular em cima da população de Petrolina. A capacidade de armazenamento, a boa distribuição, metas de crescimento e estrutura, principalmente Petrolina, que é planejado. Organização de bairros. Então, a partir daí, o que pensa-se diante da organização? O projeto hidráulico, ele tem que ser aprovado pela própria Compesa. Porque eu não posso instalar uma água sem que seja autorizada pela Compesa. E a Compesa tem que instalar de acordo com as condições que ela tem para oferecer, porque o contrato tem que dizer isso. Ela não pode me vender 24 horas de água e me entregar meia hora por 24 horas, ou 2 horas por 24 horas, ou 3 horas por 24 horas. É concebível hoje acionar a justiça? Sim. Mas se todos acionar em números que está acontecendo em Petrolina, nós vamos embargar a Compesa. E aí? Resolve o quê? Sim, mas Valdemar, aonde entra a Prefeitura Municipal de Petrolina? Simples. Ela deve ter uma Secretaria de Obras. Essa Secretaria de Obras é quem aprova a BITS. A BITS apresenta 2 projetos. Você tem, além do 3 projetos, além do arquitetônico, estrutural, você tem o hidráulico e o elétrico. Petrolina também tem sofrido queda de tensão fortíssima em Petrolina. O pessoal do centro mesmo tem reclamado muito. Eu não posso falar do bairro, porque eu não conheço. Mas diante disso, é uma falta de dimensionamento, de disponibilidade de energia. Então, diante de tudo isso, você entende que quem é hoje responsável pela BITS? A Prefeitura. Tem que trabalhar juntos, não pode trabalhar separado. Quem é responsável pelo ordenamento urbano de Petrolina? A Prefeitura Municipal. Mas quem é responsável por administrar água potável em quantidade e administrar também o saneamento de Petrolina? A Compesa. Então, temos que trabalhar juntos ou não temos que trabalhar juntos? Corretamente, temos que trabalhar juntos. E isso é muito importante com a participação de vocês, a participação popular. Porque se está faltando água e eu não reclamo, eu não vou à reunião, não debato, não tenho participação efetiva, não vamos tomar conhecimento do seu sofrimento. Ok? Mas temos aí alguém na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não? Desde já agradeço a Deus por essa oportunidade e a você também, Valdemar. Eu sou seu ouvido, também lhe conheço. Valdemar, que é Pedro Souza aqui do Angari. Você sempre está nessa discussão do... Baixa um pouquinho o volume do seu rádio. Que a gente não está na discussão da transposição. Mas o que eu quero ver, observar, é que quando você coloca um motor para puxar água, é uma transposição. Se você, como estão falando em falar o canal do Sertão, é transposição. Já tivemos essa grande roubalheira que fizeram ao Ribeirinho, eu sou pescador, sobre a questão da transposição, que nos enganou, que era paralelo os investimentos com a revitalização. Então, o Canal do Sertão, falam no Canal do Sertão, como você sempre fala, que está em uma região que não vai ser benéfica para quem necessita verdadeiramente, e eu sou sabedor, o pescador que está ali hoje o Rio Perene, era um rio que era fluente no São Francisco, e o que eu vejo é que
os nossos representantes, que não representam nada, nas discussões deles, sempre é a favor do São Francisco, nas horas de fazer essas discussões. E depois elabora tecnicamente. Que técnicos são esses? Quer dizer que o tópico, que somos nós, que somos o direito, nós temos o valor de onde ele está lá, porque nós temos o voto, e por que o governo federal não fala quem sou eu para negar um copo de água que necessita, né? Mas eu não posso deixar de também ser abastecido por esse copo de água que amanhã pode faltar, porque o rio pode amanhã entrar num colapso, porque é um doente. Ele é em estado terminal, a água é sangue, ele necessita de sangue. É isso que eu não posso entender as autoridades, Valdemar, que você não só não é um homem público, você é também da população, você também sente a necessidade dentro da sua casa e no seu dia a dia. E é isso que eu quero procurar, Valdemar, porque você é um defensor. Ok, Pedro. Eu agradeço aí pelas palavras e quero colocar o seguinte, eu comungo 100% com as suas palavras. E eu pergunto, Pedro, geralmente eu estou colocando aqui o Rio Salitre, porque eu quero tentar evitar esse gasto bem colocado por você aí, do canal do Sertão da Bahia, que não vai resultar em nada a não ser encher o bolso de alguém. E pior que vai encher mais ainda o bolso dos que têm e não dos que realmente precisam da água. Então eu coloco assim, diante do que você colocou assim, respeito hoje a preservar o Rio São Francisco. Olha, eu pergunto aqui, eu desafio as escolas que só costuma lembrar do Rio São Francisco no dia de São Francisco, no dia da água, faz um movimento. Mas quem hoje orienta a esses alunos a importância da educação ambiental? A importância da educação ambiental não é tratado nas escolas, diante bem colocado por você aí, a importância da água. Mas hoje, voltando só para concluir a questão da Compesa, hoje quem mora no Pedra Linda e falta água, porque antigamente eu tive o prazer, Pedro, de morar aqui à margem do Rio São Francisco. De faltar água, eu descer aqui para encher o balde de água e voltar para casa. Enchia o balde de água e voltava para casa. Porque eu morava ali, vizinho à Casa das Freiras, a Carmela Dutra. E aí você diz, mas aí eu pergunto, quem mora no Juazeiro 8 que falta água? Quem mora no Pedra Linda e Petrolina que falta água? Como fazer, como resolver o problema? Então, diante do que eu estou colocando agora, a importância pelo problema da Compesa, que não é só da Compesa, é nosso também. Vocês ouviram quando eu disse, é importante que a Compesa acompanhe o processo de crescimento de Petrolina, que esse é um fator principal. E aí eu pergunto a vocês aí, o crescimento é um fator principal, e o que deve ser feito? O primeiro é um erro que existe hoje, não haver um comprometimento da arrecadação da Compesa com investimento proporcional ao que ela está ganhando. Em vez de se preocupar em municipalizar, existia uma lei municipal que comprometa, dentro do orçamento arrecadado da Compesa, um valor para investir. Porque vocês viram de Petrolina aí, quanto cresceu Petrolina. Se cresceu Petrolina, cresceu também a arrecadação da Compesa. É simples, aí fica brigando, não, eu quero municipalizar. Como se eu estivesse buscando uma fatura e não resolver o problema. E é uma questão de quanto tempo na justiça. Já vimos que há uma dificuldade da justiça entender esse processo, porque realmente quem está preparado hoje, que tem grande experiência, é a Compesa. Quem tem grande investimento, mesmo faltando, é a Compesa. Então vamos esperar que essa luta, essa briga, esse debate, esse embate, prejudique a população de Petrolina toda? Isso é um absurdo.
Eu vejo aí vaidades políticas no meio de situações de ganâncias financeiras, mas não de comprometimento com a população que paga as contas, que sustenta tanto a prefeitura quanto a Compesa. Incrível isso, inacreditável. Mas como foi construído o plano de saneamento de Petrolina? Se discutiu isso? Se colocou a população a importância da água diante da racionalidade, diante de direitos e deveres? Nada. Colocaram a empresa para fazer futrica. Pergunta se Petrolina tem a lei de saneamento básico, para que nós possamos buscar nossos direitos e entendermos os nossos deveres. Complicado. Então, meu amigo que me pediu a informação da Compesa, que eu estou colocando agora diante da realidade existente, e aí alguém se me pergunta, e você acha que quem tem razão? Você só busca razão. Nós temos que buscar solução nesse momento de que tem gente sem água, tem pessoas que chegam em casa do trabalho cansado e ter que cochilar um pouco sem tomar banho, isso foi relato. E acordar 2 horas da manhã para encher um balde de água. Porque vai ter que sair para trabalhar no outro dia. A água não tem pressão suficiente para subir para a caixa. A água só chega na primeira torneira. E tantas pessoas que estão me ouvindo agora estão se vendo com o que eu estou dizendo. E aí? Eu vou aproveitar o final de semana para ir para tal lugar, até para a beira do rio. Não sei se foi brincando, mas eu vou lavar minha roupa na beira do rio. Então, quer dizer, o que falta é consciência, capacidade, diálogo, entendimento. O menos culpado hoje somos nós, consumidores. Somos o menos culpado. Mas os grandes têm grandes caixas em casa. Inclusive eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, algumas pessoas me colocando que um certo condomínio onde moram certas autoridades foi abastecido por carro-pipa, custeado pela prefeitura. Não sei se é verdade. Se alguém estiver me ouvindo aí e quiser me questionar, por direito tem, porque eu ouvi isso. E eu ouvi reclamações, inclusive, de pessoas fazendo intervenção em alguns programas de rádio. Então, quer dizer, é isso. A pessoa me perguntou sobre a Compesa e a prefeitura e consumidores, o que eu achava e o que eu podia me posicionar. Mas, diante disso, voltando agora para as chuvas e o Rio Salitre, olha, quantas vezes vocês que estão no Salitre, vocês, na época de chuva, eu já estive no Rio Salitre, no momento de boa chuva, a nível do que está começando, porque há muito tempo sem chuva, as águas passam numa velocidade imensa. Eu ontem, fazendo os cálculos, aqui da cachoeira para cá, dá um desnível de 800 metros. Não chega a 800, se você for abater, que a margem é 300 metros, dá em torno de 500 metros de desnível. 500 metros de desnível é muito alto. Então, se nós aqui em Juazeiro fizermos uma barragem um pouco acima da cachoeira, além de colocarmos usina para produção de energia, porque hoje nós já temos rede de distribuição, rede de alta tensão, que pode ser interligada, produzir energia, ganharmos o royalty, e aproveitamos essa água, quando eu sempre coloco, perenizar o Rio Salitre, né? Além de buscar água do canal da Batateira, levar até Juremal, aproveitando essa bacia que eu coloquei aqui do início, que é a bacia de São Francisco, significa que a água vem de Juremal para São Francisco. E vocês que moram aí ribeirinhos, alguns riachos, podem ver o fluxo da água da onde vai. Ela vai sempre em direção ao São Francisco.
Então, qual é a intenção? É que nós possamos perenizar alguns riachos, edificando, colocando barragens de superfície e subterrânea, melhorando, retendo essa água, aproveitando realmente e manuseando-a de forma correta, manejando-a de forma correta e colocando, na verdade, uma segurança hídrica com a consciência daqueles que lá estão, entendendo o processo desse manejo, aproveitando e coletando essas águas de chuva, porque a água, no momento, quem não tiver tratamento de água, vai ter uma facilidade de tratar um pouco a água de chuva, que ela tem, é mais limpa, mais pura. Então, quer dizer, eu estou ensinando aqui a fazer a roda, eu estou colocando o ovo em pé? De forma alguma. Eu estou falando alguma coisa que nós não saibamos? Não, mas precisamos aprimorarmos. Precisamos de um apoio estrutural, principalmente de uma estrutura pública, para fazer acontecer. Olha, há quanto tempo tem o Plangis? 22 anos. Eu teria aqui estudante da educação básica, hoje, em torno de, na época se tinha 27 anos, mais 22, 29 anos, estariam preparados para conviver no seu ambiente, no seu habitat? Claro que sim. Nós já teríamos evoluído diante de que essa chuva hoje, e outras que virão, estariam hoje abalizadas. Permitiríamos um Plangis com gasto, ou permitiríamos um Plangis para evitarmos o gasto de 6 bilhões e 900. Não deixaríamos que alguém fizesse nós pensar de forma equivocada. E os técnicos, esses que passaram pela mesma faculdade que eu passei, incapazes de falar alguma coisa, não ter coragem de dizer alguma coisa. Aí alguns colocam: Valdemar, você é louco? Não, não sou louco, cara. De forma alguma não sou louco. E eu ouvi de pessoas amigas, é um grande projeto, mas as pessoas de Juazeiro não vão entender esse processo. Aí eu pergunto a vocês, como eu vi aí o Pedro, vocês não estão entendendo? Será se eu estou falando para o ar? Será se vocês aí, ribeirinho do Rio Salitre, vocês de Petrolina, não compreenderam o que eu falei aqui? Eu falei alguma coisa em uma linguagem pouco compreendida? Vocês precisam atentar ao que está acontecendo. E precisamos dizer que quem melhora a qualidade de vida somos nós. E cabe à educação ajudar para que realmente essa qualidade de vida se transforme. Então,